Nesta aula vamos falar do esquema geral do nosso curso, o que é que vamos ver aí para frente. Veja bem, de um lado temos um assunto muito extenso, a lógica, com inúmeras variantes, inúmeras sub-áreas. Do outro lado, um público com interesses bem variados, desde aquele estudante de computação até uma criança, um jovem que pretende estudar lógica, aprender lógica. E aí no meio temos advogados, médicos e assim por diante. Enfim, como conciliar tantos interesses diferentes sobre assunto tão extenso? Esse é o nosso desafio. Nesse sentido, dividiremos o nosso curso em 3 módulos: lógica matemática, argumentação lógica e lógica passo a passo. Vamos falar um pouco sobre cada um desses módulos. Mas antes, é importante falar sobre algo que será relevante no nosso curso. Sempre, na medida do possível, seguiremos um livro-texto. Um livro, uma referência que nos orientará. Por exemplo, na lógica matemática, seguiremos o livro Lógica para a Ciência da Computação e Áreas Afins. Uma introdução concisa. Não se preocupe muito com o título desse livro. No módulo de lógica matemática, não teremos um módulo destinado somente a alunos de ciência da computação e áreas afins. Ele abrangerá mais interesses, não apenas os alunos de ciência da computação. No módulo de argumentação lógica também teremos livros-textos. Nesse caso, seguiremos essencialmente os seguintes livros: Lógica do Salmon e o livro Pensamento Crítico. E além disso, sempre teremos o cuidado de mostrar claramente, quando for o caso, se algum outro material estiver sendo usado. Vamos então falar um pouco sobre cada um dos módulos do nosso curso. O que é que estudaremos em cada um desses módulos? O primeiro deles, lógica matemática. Nesse caso, o nosso curso será um curso introdutório de lógica matemática. Uma introdução à lógica matemática na qual vamos considerar o formalismo da linguagem matemática. Vamos ter, por exemplo, demonstração de teoremas, definições e assim por diante. Vamos demonstrar, por exemplo, os teoremas da correção e da completude. Vamos demonstrar um outro teorema muito interessante e importante, o teorema da indecidibilidade de Turing. E isso entre outros teoremas. Ou seja, nesse módulo temos um estudo da lógica do ponto de vista do formalismo matemático. Mas, sempre lembrando, estamos considerando um curso introdutório. E nesse sentido, por exemplo, vamos apresentar alguns enunciados de teoremas importantes. Apenas os enunciados, porque o nosso curso é introdutório. Vamos apresentar, por exemplo, os teoremas de incompletude de Gödel. Teoremas incríveis,
Vamos apresentar pelo menos os enunciados. E, nesse caso, no caso desse módulo, além do livro-texto, temos, evidentemente, referências em outros livros. O livro do Mendelssohn, por exemplo, um ótimo livro. O livro Uma Introdução à Teoria da Computação, do Zipser. O livro An Introduction to Gödel Theorems, do Smith. Esses são livros que são referências inspiradoras do nosso módulo de lógica matemática. Mas, afinal, por que é importante considerar todo esse formalismo da lógica matemática? Eu diria o seguinte, que ao estudar a parte formal, a lógica matemática, os outros módulos ficam bem mais fáceis. Quem estuda matemática, em geral, tem facilidade na compreensão de assuntos, digamos, não tão abstratos quanto a matemática. Estamos, evidentemente, falando de um contexto bem específico. Não estamos dizendo que quem estuda matemática será bom para tocar violão, não é isso. Mas, em geral, quem estuda lógica matemática tem facilidade na compreensão, por exemplo, da argumentação lógica. Tem facilidade na compreensão da lógica passo a passo. Então, dos 3 módulos, evidentemente, o mais formal é o de lógica matemática. E, ao estudá-lo, você terá facilidade na compreensão dos outros 2 módulos. Vamos agora falar um pouco sobre o outro módulo, o módulo de argumentação lógica. Veja bem, usamos os argumentos para convencer outras pessoas e para nos convencer. E as pessoas usam argumentos também da mesma forma, para se convencerem e para nos convencer. Então, a argumentação é importante em qualquer atividade que envolva o ato do convencimento. Logo, por exemplo, é importante até para namorar. Certamente você sabe muito bem do que estou falando. No contexto do namoro, frequentemente aparecem argumentações severas. Mas, enfim, é uma brincadeira apenas. É claro que o público-alvo não é somente as namoradas e os namorados. Nesse caso, no caso do módulo de argumentação lógica, há inúmeras pessoas que estão interessadas em estudar tal tipo de lógica. Por exemplo, advogados. Olha, é típico, é característico do debate jurídico a argumentação lógica. Então, estudar a argumentação lógica é fundamental para qualquer advogado. Filósofo. Puxa, faz parte do estudo dos sistemas filosóficos a argumentação. Professores, olha, antes de ensinar, a gente sempre pergunta como ensinar. E para responder isso, argumentamos com a gente mesmo e com os outros as melhores estratégias. Para empreender, puxa, compreender a dinâmica do ato de empreender demanda argumentação lógica. E a economia, os economistas? Puxa, entender a relação entre os agentes econômicos é evidente que demanda
argumentação lógica. E os médicos? Olha, se você prestar bem atenção na maneira como um médico constrói diagnósticos, ele o faz argumentando logicamente. Então, observe que a argumentação lógica serve para muita coisa. E é por isso que é importante o seu estudo. E como é esse estudo? Olha, vamos estudar, por exemplo, a classificação dos argumentos. Quando é que um argumento é bom? Quando é que é válido? Forte, fraco e assim por diante? Quando é que um argumento é uma falácia, não serve para nada? Está querendo nos enganar, digamos, concluir coisas de forma indevida. Vamos estudar também a importante noção de implicação, de causação. Quando é que algo é causa de uma outra coisa? Vamos estudar essas coisas. A persuasão, as falácias e assim por diante. Em relação ao terceiro módulo, lógica passo a passo. Eu diria que esse módulo é o nosso grande desafio. Pelo seguinte, nesse caso, o nosso público-alvo é o instrutor que ensina lógica. Que ensina lógica para jovens e crianças. Então, o nosso objetivo final é o desenvolvimento do senso crítico nos jovens e nas crianças. Fazer com que consigam avaliar as informações recebidas, por exemplo, nas redes sociais. Saber identificar o que é bom e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é. Afinal, como ensinar lógica para o meu filho, para o seu filho? Olha, tudo isso é evidentemente desafiador. Claro que não temos resposta simples para questão tão importante e desafiadora. Mas, afinal, por que é tão desafiador assim? Olha, porque tudo isso demanda certo método pedagógico. Teremos que apresentar uma certa estratégia do como fazer isso. Não é simplesmente sair fazendo. E nesse caso, vamos propor algo que denominamos engenharia pedagógica. O que é isso, né? Engenharia pedagógica? Bom, vamos ter que esperar o tal módulo para a gente ver exatamente o que é isso. Mas, como ele é mais desafiador, esse módulo, lógica passo a passo, ele será divulgado por último. Inicialmente vamos divulgar o módulo lógica e matemática, depois a argumentação lógica e, por fim, esse módulo lógica passo a passo. Por quê? Porque acho que é certamente o mais difícil. Por quê? Porque não é fácil lidar com crianças e jovens, todo mundo sabe disso. Existe algo a mais que é necessário. Existe o lúdico. Existe a necessidade do lúdico. Não posso chegar para uma criança e simplesmente definir alguma coisa. Isso não vai funcionar. A definição de uma linguagem é assim, 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 assim. Será que a criança aprende? Claro que não. Temos que ter outras estratégias. E, além desses 3 módulos, sempre teremos comentários. Comentários que contextualizam os assuntos. Ou seja,
Nesses assuntos apresentados nesses módulos, durante todo o curso, sempre teremos como apêndice certos comentários. E tais comentários vão nos orientar ao longo do curso.